Digamos que agora uma pessoa ela entendeu a lógica, ela aprendeu a montar frases em Libras de forma visual, porém ela quer se aprofundar ainda mais, ela quer entender a lógica teórica da gramática da Libras. É SVO, é OSV, como é que eu faço, como é que eu não faço, ela quer estudar isso. Como ela faria? Qual seria o caminho para entender depois de entender a visualidade, entender a teoria? Uma vez que, se você parar para pensar, a gente já sabia falar português quando a gente entrou na escola. Então, na escola, a gente estudou a gramática do português. Mas a gente já sabia falar português, a gente já se comunicava em português. Na escola, a gente estudou a gramática. Isso significa que a gramática de uma língua, ela é necessária ser estudada? Sim e não. Não, por quê? Você não precisa de saber, de estudar a gramática do português para você se comunicar em português. A criança se comunica em português com os pais, 4, 5 anos de idade, ela já fala de tudo. Fala até coisas que não deve já. Fala as coisas que não deve. Mas aí, ela já sabe se comunicar. Ela entra para a escola e aprende a gramática para ela captar a maneira formal de se comunicar na língua. E porque ela vai aprender também a escrita, que já é um outro aspecto. Percebe? E aí, no caso da Libras, a melhor forma é absorção natural. Os alunos dos nossos métodos da Universidade da Libras, dentro do próprio método, eu tenho várias práticas em que eu mesmo já vou lá ensinando, eu vou demonstrando como que funciona a Libras. Qual é a lógica da Libras? O que a pessoa precisa de ver na Libras para ela conseguir saber a gramática e ter profundidade nessa gramática e na lógica geral de como que é essa gramática para o uso da comunicação que ela vai ter no dia a dia. Os nossos métodos focados na interpretação, por exemplo, método que é para pessoas que querem saber interpretar e ou trabalhar na área ou ajudar os seus no dia a dia, né? Esse método que é para intérprete, a pessoa já sabe a Libras e entra no método. Lá dentro, eu vou aprofundar na cultura surda, na gramática da Libras. Então, lá dentro, eu vou trazer esse aprofundamento. Por quê? Porque o nível que um intérprete precisa de ter para interpretar é diferente. Tanto é que, quando a pessoa vai se tornar professor de alguma coisa, ela faz faculdade daquela área, para ela poder lecionar aquilo. Entende? Com a Libras, a lógica, às vezes, pode ser semelhante. Dá para aprender a gramática em apostilas? Dá. Eu recomendo alguma? Não. Por quê? Porque a maioria das formas como se encontra essas regras gramaticais na apostila, tudo compara com o português. Tudo. E aí você volta para a mesma questão de só comparar com o português. Mas a lógica da Libras é diferente. Então, a melhor forma de se aprender como é que funciona a lógica da gramática na Libras é estudando isso direto em Libras. Pode ser na Libras de forma sinalizada e pode ser na Libras de forma escrita. Como que eu aprendi a gramática? Como é que foi para mim essa questão do aprendizado da gramática? Eu quebrei a cabeça. Depois que eu já tinha quebrado a cabeça bastante, porque eu não tinha alguém para me guiar no processo, chegou uma época em que eu resolvi entrar para a faculdade de Letras Libras. É uma faculdade de letras. Igual tem a faculdade de letras, que a pessoa vai lá e se aprofunda para estudar inglês, para trabalhar com professor de inglês, para interpretar o inglês, eu fui lá e entrei para a faculdade de Letras Libras. Quando eu fiz isso, eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, que é inclusive a mesma faculdade onde a Raquel se formou em Letras Libras. Eu fiz o bacharelado em Letras Libras, com foco em tradução e interpretação, e a Raquel fez a licenciatura em Letras Libras, com foco no ensino da Libras. O que isso significa? Significa que o nível que a gente foi buscar esse conhecimento é um nível mais profundo, mas também significa que, durante o tempo em que eu estava estudando ali, ou que a Raquel estava estudando, o foco da universidade, uma universidade de letras com habilitação em Libras, o foco dela é formar professores
pesquisadores ou intérpretes. No caso do bacharelado que eu fiz era focado em tradução e interpretação. Lá dentro teve disciplinas de Libras, teve disciplinas de linguística, teve disciplina de morfologia, sintaxe, de semântica, de pragmática, fonética e fonologia, essas coisas da área da linguística. Porém, o ensino que eu tive na época, e eu vi o de Raquel também acontecendo assim, é muito comparativo com o português. Vamos ver como é que é isso no português. Agora eu vou te dizer como é que é a Libras. Aí te dá um caminhão de coisas mostrando como é no português e gotinhas ali mostrando como é na Libras. Entende? Mas ali eu peguei a base. Mas teve uma coisa que eu aprendi no Letras Libras, na verdade que eu comecei a aprender no Letras Libras e busquei depois, porque eu vi que o negócio era fantástico, que é um negócio chamado escrita de sinais, chamado internacionalmente de Signwriting. Cara, a escrita de sinais virou a minha cabeça. Abriu assim, ó, pum! E foi assim, rápido, simples. Por quê? Eu tinha tido um primeiro contato com a escrita de sinais, depois eu aprendi um pouco na faculdade, mas eu queria aprender mais. Eu tentava passar isso aí para a Raquel, nessa época a gente já estava casado, eu tentei fazer um estágio na universidade, mas aí não me deram resposta desse estágio, e aí eu fiquei assim e tal, mas eu queria muito aprender a escrita, muito mesmo. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar por conta própria. E no que eu fui pesquisar por conta própria, peguei material da Alemanha, da Arábia, usou a escrita de sinais lá, Japão, enfim, várias outras línguas de sinais. Eu não sei ler japonês, eu não sei ler alemão, mas ali tem a escrita de sinais. E aí, o que eu fiz? Eu organizei isso aí tudo. Eu debulhei esses materiais. E eu fui passando isso para a Raquel. Na época eu contei, era mais de 17.000 arquivos que eu tinha sobre a escrita de sinais. E aí, a gente estudando isso aí, de repente, a Raquel olhou para mim, a gente tinha um pouco mais de um ano de casado, ia fazer um ano de casado. E aí, de repente, a Raquel olhou assim para mim, na época eu tinha pesquisado, ia fazer um ano, depois, quando isso aconteceu, foi mais ou menos agosto, né, de 2011, então já tinha um pouco mais de um ano de casado. Aí, a Raquel olhou para mim e ela ficou assim, sabe, com o olho arregalado assim, olhando assim, impressionada. E aí eu fiquei assim, sem entender. Aí a Raquel falou assim, você está sinalizando de um jeito diferente, está mais claro. Tem alguma coisa diferente do seu jeito de sinalizar. Eu estou te entendendo com mais clareza. Você está sinalizando com mais clareza. E aí, a gente não tinha percebido. Aí eu comecei a observar que ela também estava sinalizando com mais clareza. As poesias dela estavam mais claras, mais bonitas, mais bem estruturadas. Tinham rimas. Em Libras tem jeito de fazer rima também, a gente fala disso outro dia. Mas tinham rimas assim mais bonitas, sabe? E aí a gente percebeu que a gente não sabia como, mas a gente sabia que era escrita de sinais. Entende? E aí por causa disso, a gente começou a pesquisar mais a fundo, a estruturar. E aí, eu falei assim com a Raquel, olha, não tem jeito. É a escrita. É a escrita. A gente não sabe como, mas a gente sabe que é a escrita. A gente precisa de sinais para as pessoas. Elas precisam de encontrar esse negócio. E aí a gente começou uns primeiros rascunhos ali, que depois acabou se tornando o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Por que sem mistérios? Porque na época, cara, as pessoas olhavam, isso aqui é difícil de aprender, isso aqui não vai não, isso aqui é difícil, isso aqui não é completo. Ficavam com esses tanto de mimimi na época. E eu e a Raquel descobrimos que as pessoas ficavam com esses mimimi, por quê? Porque os materiais que tinham disponíveis em português estava superficial, estava desatualizado. No mundo já tinha evoluído, já tinha regra ortográfica, já tinha uma lógica de como é que usava, entendeu? Até aqui na gaveta, aqui, ele não sai daqui. E aí a gente publicou, essa aqui é a segunda edição dele. Aqui no livro, a gente foi colocando umas histórias, né? Ele vai mostrando sinais por sinal, mostra aqui, deixa eu mostrar aqui. Ele vai mostrando aqui as fotos, e como é que faz cada coisa, como é que escreve cada coisa aqui. Aí eu mostro aqui como é que escreve à mão também, porque tem como escrever no papel e no computador. E aí eu fui fazendo assim, a gente foi mapeando de fato a escrita, como aplicar ela para Libras.
Então, esse livro nosso foi a primeira publicação brasileira específica sobre a escrita de sinais. Ela já era utilizada no dicionário Capovilla, né, o Date Libras, na época, mas o nosso é específico. Fala só disso, entende? E passo a passo. A gente identificou uma forma, a gente desenvolveu um método para ensinar ela pouquinho por pouquinho, começando pelos símbolos, pelos grafemas da escrita mais importantes e mais usados. Eu acho que eu sou meio neurótico com esse negócio de passo a passo, sabe? Eu gosto tudo passo a passo. Então, no livro, ele é passo a passo também, entendeu? Ele vai mostrando cada coisa, tem os exemplos, tem as fotos. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai avançando, chega na parte onde tem os textos escritos em libras. Tá vendo? Agora, o legal é que esses textos escritos em libras, eles usam os sinais que a gente já tinha mostrado antes como é que escreve. Então a pessoa chega aqui, mesmo que ela não sabe nada de libras, cara, é doido isso. Ela não sabia nada de libras, ela chega aqui e ela consegue fazer os sinais. Por quê? Porque antes já tinha os sinais mostrando lá como é que faz, como é que escreve, o que é o que, tá vendo? A cabeça aqui, tem as fotos, entendeu? Aí o que acontece? A gente identificou uma forma de mostrar a gramática de forma simples, usando a escrita. Porque no português na escola, como que a gente estuda a gramática do português na escola? Escrevendo. Escrevendo. A gente escreve as palavras, escreve as frases, escreve os textos. Aqui é a mesma coisa. Escreve os sinais, escreve os textos. Entendeu? Só que aí a tecnologia foi evoluindo. Hoje em dia, o livro, por exemplo, pelo menos nessa data, ele está disponível somente na versão digital. A gente não produz mais a versão física. Por causa de logística de correios, essas coisas assim. Mas tem a versão digital. E aqui, ó, tem as expressões faciais. Então, o que funcionou melhor para mim e para Raquel também, mesmo ela sendo surda, de entender, de se aprofundar na gramática, foi justamente a escrita da língua de sinais. Na faculdade ajudou? Ajudou. Por quê? Porque a gente já sabia a língua. Entende? Mas a escrita, ela permitiu um nível de aprofundamento diferente. Tanto é que a gente entra na escola para quê? Para aprender a ler e escrever. Aprender a ler e escrever. É para isso. Que, no fundo, você está aprendendo gramática. Essa é a lógica. Primeiro você sabe a língua e depois você aprende a escrever. No caso da Libras, o método que a gente desenvolveu para o livro, até quem não sabe Libras consegue ler o livro e consegue entender. Entendeu? É muito louco. Por quê? Por causa dessas características da cultura surda, essa lógica visual. E ali, como a gente já tinha essa bagagem, né, de profundidade na linguística na Libras, a profundidade na gramática, em cada aspecto da Libras, quando a gente escreveu o livro, a gente tomou esse cuidado de aplicar ele a Libras, de explicar, olha, se escreve dessa forma, porque na Libras a lógica se faz dessa forma, entende? Então, assim, é uma forma de aprender mais sobre a gramática também. Agora, para quem gosta de coisa muito técnica e tal, cara, vai lá no Google, gramática da Libras. Você vai encontrar 1001 coisas de gramática da Libras lá. O problema disso é o tipo de ancoragem que se faz. Os exemplos são todos baseados no português. Os livros têm lá exemplos em português. Não é Libras, entendeu? Tipo, a Libras é fascinante. Estudar a Libras em Libras, é fascinante, cara. É fascinante. Porque ela é uma lógica diferente de ver o mundo, entendeu? É uma lógica diferente de ver o mundo e torna a coisa assim muito, muito, muito mais clara. Muito mais clara. E se você também descobriu algo novo e trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir para eu saber que de alguma forma esse conteúdo contribuiu com você para que você possa continuar se desenvolvendo. Deixa aqui abaixo seu comentário, pode colocar suas perguntas, também aquilo que você descobriu assim, que mais chamou a sua atenção. E se inscreve aqui no canal, vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho, para que você seja avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!